Mas a minha esposa precisa de mim. Mas a partida está aberta para o senhor, pode começar. Não, ele tem que fazer. Qual que é o nome do senhor? Meu nome é Alcides Marques da Silva. Meu nome é Ulisses Antônio Garcia Júnior, tenho 43 anos, sou dependente químico. João Messias Beto. Meu nome é Jairo. Antônio Bernardes. Luiz Carlos Araújo. E Nelson Pereira. Aí tá valendo. Posso falar? Pode falar. Trata-se do seguinte, eu vou transmitir para os senhores uma experiência que eu tive há mais ou menos 26, 25 anos atrás, que foi promovida por obra do acaso. Eu era fumante invertebrado, estava queimando 60 cigarros por dia. Eu já estava chateado porque estava proibido fumar no uso, lá em casa estava proibido fumar no quarto, e eu sempre fumando. Sempre fumando. Resultado, eu pensei comigo, eu sou escravo do cigarro, eu nasci livre, sou escravo do cigarro. É uma dependência química o cigarro. Mas como é que eu vou largar essa porcaria? Eu comprava de pacote. Mas acontece que eu, aos 61 anos de idade, fui fazer um trabalho em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, numa empresa que trabalha com maçã. E lá não podia parar o serviço, porque as maçãs estavam armazenadas no frigorífico de 0 grau de calor, que é o que a maçã precisa para viver. E eu tinha que ir lá dentro da câmara fazer. E fui. Fui lá na câmara, gastei 10 minutos para tomar medida, depois vim, trabalhei 3 horas na oficina, depois voltei na frente, trabalhei quase 4 horas lá dentro da câmara, a 0 grau, né? E quando eu saí, eu fui em direção à oficina, e eu senti uma dor forte no peito. Uma dor forte no peito. E eu cambaleei. E o chefe da companhia vinha vindo e falou, o que é a sua artrite? Eu falei, não sei, está dando muito no peito. Ele me pegou para o braço e falou, vem aqui. Lá tinha uma médica. A médica, ela escutou, olhou, falou, está doendo aqui, está doendo aqui. Ela falou, olha, eu não sou especialista nisso, mas o meu amigo médico que trabalha com o coração, ele pode dizer para o senhor, o que é isso? Dá para o senhor ir lá? Eu falei, dá. O senhor vai te atender às 11 horas da noite. Eu falei, eu vou. E paguei R$500 para ir lá. Quando foi 10h30, eu estava lá. Quando foi 11h30, ele me chamou. Examinou meu peito, examinou o coração, escutou, fez um eletrograma lá, mediu os batimentos, mediu tudo, olhou para mim e falou bem claro, olha meu amigo, o senhor não tem nada de ruim no coração. Eu vou dar uma comprimidinha aqui, um de sorvete de bananinho, só de prevenção. O senhor não está com problema de coração. O senhor passou mal com frio, tá certo? Porque frio vai dar para todo mundo. O seu problema é o cigarro. Eu vim cuidar de uma coisa, você falou outra. Ele falou, o senhor vai deixar fumar cigarro, o senhor vai largar de fumar hoje. Agora, eu quero o senhor para mandar fazer aqui. O senhor está me dizendo que o senhor vai largar de fumar. E ficou meio bravo comigo. E tem mais, se o senhor não largar agora, daqui 90 dias eu garanto que o senhor não quer cigarro mais. Eu falei, mas por que o senhor tem tanta certeza? Ele olhou bem para mim, que é gaúcho, que era puta, devia ter uns 50 anos e eu 60. Eu, porque defunto não fuma, meu filho. O quê? Defunto não fuma. Se o senhor está cuidando de queimar esse cigarro aqui, se o senhor chegar a 90 dias, vai ser demais. A dor que o senhor teve no peito foi do cigarro, não foi do frio, nem... É lógico que o coração sofreu, porque o frio faz, mas é do cigarro que o senhor fuma. O senhor precisa largar de fumar. E o senhor vai largar agora. Eu falei, doutor, está bem difícil, mas eu vou te dar uma explicação. Você aguenta? Aguenta. Você não me xinga? Não xingo. Você para de gritar comigo? Eu falei, eu paro. Então presta atenção. O teu sangue é um composto. Como assim? O teu sangue é um composto, não é a água que você bebe vira sangue, não. O corpo seu inteirinho trabalha preparando o princípio ativo para colocar no sangue, para fazer um sangue composto que a linfa alimenta ele e ele sai distribuindo no corpo inteirinho
os elementos importantes para manter sua vida, manter seu corpo. Entende? E o senhor tem uma quantidade danada de tabaco no sangue. É, deve ser isso. Eu, às vezes, esse cara assim, e tufa um tijolo preto, e se pegar na cabeça do mata. Pois é, mas eu vou te explicar uma coisa. O senhor não foi na faculdade, mas eu fui. Então explica, vai falar. É o seguinte, senhor. O senhor acorda, põe um relógio, despertador para acordar tantas horas para queimar um cigarro? Eu não, sou louco. Ah, o senhor não. Como é que o senhor passa a noite? Eu acabo de jantar, fumo um belo de um cigarro, vou para o meu quarto, não é? Eu janto primeiro, fumo um cigarro, vou para o meu quarto. Lá no meu quarto, eu ligo minha televisão, entro no chuveiro, porque jantar e tomar banho depressa não faz mal. Tomo um belo do banho, deito na cama e durmo. Quantas horas eu durmo? Quando eu devia muito para os outros, eu dormia 3, 4 horas por dia, mas agora não estou devendo para ninguém, eu durmo até 8 horas. Ótimo, e o senhor não fuma durante 8 horas? Eu não. Pois então fique sabendo, senhor, que o senhor tem no seu organismo, o senhor só não está morto, que o senhor tem no seu organismo um exército de animaizinhos minúsculos, tá? Imperceptíveis, que só através de grandes câmaras eletrônicas é que você consegue ver. São os faxineiros. A turma fala assim que é autodefesa. Todo mundo sabe disso, não é? Nós temos autodefesa. São seres vivos que trabalham. Então, durante essas 8 horas que o senhor dorme, esses animaizinhos trabalham limpando o teu sangue. Tirando o sarro que você põe no sangue, o tabaco que você enfia lá. Quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz, você pega e põe tabaco. Sabe por quê? Porque o teu sangue está composto com uma dosagem de tabaco. O sangue é uma coisa composta. Você faz o sangue que você quiser na sua vida. Você só não faz com veneno de cobra. Entende? Mas você pode botar comer abobrinha, pode comer chuchu, e faz o sangue que você quer. Agora, o senhor fuma, o senhor faz o sangue que o senhor quer com cigarro, com sarro de cigarro. E tem 400 princípios ativos perigosos no sarro de cigarro. Você olha aí, o tabaco, não sei o quê, que o sarro tem isso, que aquilo é 400, moço. Não é brincadeira, não. O teu pessoal interno, a tua equipe de limpeza trabalha de noite enquanto você dorme. E limpa. Quando você acorda cedo, você não escarra, pá. Então, e o senhor está limpo. E o que o senhor faz? O senhor corre lá, pega o cigarro e suja de novo. O teu autodefesa trabalha para o senhor. Você é morcego? Hã? Safado. A sua autodefesa trabalha para o senhor durante 8 horas, 6, 7, 8 horas. E o senhor já chega sujando. É igual lá na tua casa. Tua mulher varra a casa, você chega com a casa banana, come e joga a casa no chão. A mulher trabalha aqui nós dois limpando a tua casa, você chega da rua com o pé sujo e põe o pão sujo no pé dela. É isso que o senhor faz com o seu corpo. O seu corpo é a sua residência. Porque o que você... Aí eu aprendi. O que você está me ouvindo, o que você está vendo é a minha voz, porque eu mesmo você não conhece, porque você não me enxerga. Como eu não sei quem é você. Você habita esse corpo aí. E está cuidando mal dele. Foi ficando bem bobo, né? Então o senhor vai fazer o seguinte, larga esse cigarro aí, se o senhor tiver cigarro não fuma, porque eu tenho certeza que teu sangue está defeituoso. Com esse sangue aí o senhor não vai viver mais não. É logo o senhor começa a ter uma tosse desgraçada, começa a perder dia de trabalho e começa a ir morrendo devagarinho. E a morte de fumante é dura, é triste, é a morte mais triste do mundo. E eu tive a infelicidade de há 6 anos atrás de um amigo meu morrer. Eu já tive cigarro por oportunidade. É terrível. E minha mãe morreu com cigarro. Terrível. Dose daquela droga para tirar a dor do corpo. Morfina. Morfina. Que começou de 4 em 4 horas, estava de 2 em 2 horas, na hora que ele morreu estava aquelas 5 minutos. Porque senão ele berrava aqui que você escutava lá na igreja. O Roberto, amigão meu, moramos 28 anos vizinho. E eu vi, o médico lá tinha razão, filho da puta. Morrer pelo pulmão, pelo tabaco, é a morte mais nojenta que tem no mundo. É terrível. É terrível. O sofrimento é terrível. A família ficou 4 meses sofrendo com ele. Aí eu aprendi. Então o meu sangue é composto e eu pego e boto coisas no sangue que não é para pôr. Quer dizer que eu sou burro? Não pus nada. Não precisa fazer promessa, passar o São Crispim, passar o Sebastião, passar o Mané,
largar de fumar, não. Você tem que criar vergonha na cara e saber que você suja a sua casa. Para de sujar seu sangue, que você vai ver. E tem mais, eu vou te dar um método. Qual é o método? Só faz o seguinte. É claro que ninguém é herói no mundo. Largar de fumar não é herói nenhum. O senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai na sua cama, agora, está perto de meia-noite, o senhor toma o seu banho conforme o senhor disse, fuma o teu cigarro e deita, e dorme. Só faz o favor de lembrar de uma coisa. Um cigarro. Faz o favor de lembrar de uma coisa. A hora que o senhor levantar, o senhor passou 8 horas sem cigarro e não morreu. Passou 8 horas e não morreu. Marque mais 2 horas. Intere às 10. Quando o senhor inteirar às 10, o senhor vê que foi melhor ainda. Que o senhor já veio, foi 10 horas sem cigarro e não morreu também. Marque mais 2. Aguente mais 2 horas. E olha para o cigarro. Não tem medo, esparrama cigarro na sua frente, olha para ele. É teu inimigo, porra. O mundo você vai pegar ele, estraçar ele e joga fora, porque ele é teu inimigo. Está te matando. É assassino. Andando com o inimigo no povo. Verdade. Então, você faz isso de 2 em 2 horas. Quando você conseguir passar 48 horas sem fumar, entende? Experimente cheirar a fumaça de alguém que está fumando. Você chega e dá uma cheiradinha. Se você tiver uma tontura e chegar a cair no chão, você cheira preparado para cair sentado. E cair no chão, você está pronto para nunca mais pôr cigarro na boca. Porque você vai descobrir que é veneno. Mas tá bom, doutor. Quanto é a consulta? 500 mil reais. Paguei 500 mil reais, desgraçado. Eu não ganhei de graça isso não. Ninguém dá nada de graça. Todo mundo fica dando remédio na farmácia para largar de fumar, há dinheiro, mas não larga. O governo fala que quer que você largue de fumar, mas ele cobra um imposto desgraçado no cigarro. Entende? Teve uma época aqui que a Souza Cruz queria pagar as dívidas do Brasil, para ficar 3 anos sem pagar imposto. O governo não aceitou, foi no tempo de Getúlio Vargas. Quer dizer, é um dinheiro terrível que você queima. Você põe fogo, você é mesmo que pegar uma notinha, esses basicamente custa 3 reais, né? 7,50. O senhor pega 7,50 e enrola assim. O senhor pega uma nota de 2, outra de 1, dá 8. E uma de 5, enrola bem enroladinha. Assim, põe fogo nela e chupa. Queima. Quando ela chegar bem aqui que não vale mais nada, o senhor joga fora. Queimou 7,50. Queimou o dinheiro suado que o senhor trabalha para ganhar. Batendo lá, fazendo, porque eu sei muito bem que é a primeira lei de carro, que eu fiz também e faço também, se for preciso, mas não quero fazer. E batendo lá, e queimando a mão, e solda, e cheirando aquela fumacinha da solda. É danado, carro podre, você não sabe o que fazer para consertar, e o dono do carro quer que você faça um carro novo para ele. É uma responsabilidade, entende? E depois que ele te paga, o senhor pega o dinheiro, vai lá no banco, compra um cigarro e queima assim. Está enroladinho. Cada cigarro desse vale 50 centavos. 6,75 o maço. Então, são 20 cigarros. Né? Custa 30 centavos. Custa 30 centavos. O senhor pega 30 centavos assim, põe fogo e joga fora. É o que eu fazia. Eu fazia isso aí, fazia 60 cigarros por dia. Você fuma uma carteira por dia? Uma carteira são 20 cigarros, a 10 centímetros, você fuma 2 metros de cigarro por dia. Eu fiz essa conta que ele fez, a quantidade de contando cigarros da dor, a quantidade que fez, dá para dar 2 voltas no mundo. Então, tem marcado, eu não lembro agora, mas tem a conta certinha. Só calcular pra você ver. Então, o que é que aconteceu? Fora o dinheiro, o que você entrou lá? O que aconteceu? Gente, coisa simples, se tivesse me explicado quando eu era criança, eu não tinha feito isso. Rapaz, eu tinha que saber que eu sou um composto químico. Eu sou um composto químico. Usar a química é agregar mais um tipo de química, de arte, a coisa de um composto químico. Realmente. Ora, por que eu não como soda? Porque é um composto químico que queima. Eu não como soda, queima. Concorda? Agora beba uma cachaça. Pau! Uma química desgraçada que entra dentro, sai do sangue, vai na cabeça e perturba o cara. Assim que o senhor bebeu as 2, 3 pingas, ele é outro homem. Porque eu sou assim como eu sou. Se eu beber uma pinga, eu sou o homem mais pinga. Porque eu pus pinga no meu organismo. Compôs com pinga. E quem é fiel a Deus, sem falar de religião, sem hipocrisia,
tem obrigação de cuidar do corpo. Eu moro aqui nesse corpo, mas eu não sou daqui. Eu digo que o médico falou para mim, eu digo que os senhores estão me ouvindo, mas não estão me vendo. Porque eu sou a força, eu sou uma energia só. A palavra, eu sou apenas uma energia que usa esse corpo, como vocês também. Vocês já notaram que corpo e vocês são diferentes? O corpo é uma coisa e você é outra. Não é isso? Não precisa explicar. A gente vê. Sou eu que estou falando com vocês. Estou falando com a língua desse corpo. A palavra, né, que você falou. Com a voz desse corpo. Porque eu sou só palavra. O que o homem mais sábio que pisou no mundo falou? O que vale no homem é a palavra. Por isso que Deus, dá licença um pouquinho, Deus fala que mundos e terras passarão, mas a minha palavra não passarão. Pois é. Aí. A palavra é o que vale. É isso que está ficando gravado, está ficando gravado no universo. É isso que vai sobrar de mim por enquanto. Por enquanto, porque temos promessas de novas novidades. Porque nós não vamos deixar de existir. Essa energia, se é eu, não vai deixar de existir. Só o corpo. Só vai vagar no espaço por aí. Então, veja bem o que nós somos. Nós não somos animais. Nós usamos um animal para ter vida animada. Para poder mexer, fazer, conversar, aquela coisa. Concorda? Por que nós não somos dono de nós mesmos e não arrumamos a nossa casa para viver melhor? Eu não teria feito 86 anos como eu fiz, vou indo para 87. Se não tivesse esse homem, não tivesse esse homem que teve coragem de brigar comigo e falar que eu era um sapato que não queria largar de fumar. Faz 20 e quantos anos o senhor largou? 26? 25. 25 anos. Então, 25 anos atrás aconteceu isso comigo às 11h30 da noite em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. E dali para aqui eu tenho passado essa palestra para as pessoas e tenho tido resultados. Porque muitas pessoas dizem, esse homem está certo. Eu faço essa besteira por ignorância. Eu me perdoo. Eu era ignorante, estava me queimando, eu me perdoo e larguei de... A partir do momento que eu fiquei sabendo que eu estava compondo o meu sangue em benefício da morte do meu corpo, porque eu não vou morrer. Presta atenção. Eu não vou morrer. O senhor não vai, o senhor vai, o senhor vai, o senhor não vai. Falar que jeito morre é besteira, não vai morrer. Nós somos criaturas de Deus. Mas esse corpo vai morrer, eu gosto tanto dele, rapaz. Tem me dado tanta alegria. Muitas temas, tanta alegria, É bom morrer com saúde, né? Com saúde. É bom morrer com saúde. Morrer despedindo a família, deixando as pessoas contentes, porque não é igual o Roberto, coitadinho. Injeção. Falei, Roberto, eu te pedi para largar, eu te contei a história. E você não largou porque estava invertebrado. Entende? Ele morreu. Eu até desejei, tomara que ele não passe dessa noite. Chegaram por um amigo, vizinho, desejando falar, sai do hospital, que viu ele a última vez, pensando, tomara que ele não passe dessa noite, está sofrendo demais. Ele não merece isso não. Ele foi um bom homem. O mal que ele fez foi para ele mesmo. O grande mal que ele fez foi injetar nele mesmo um arreio de cigarro. Entende? Compreende? Só para completar então, agora. O que eu queria explicar é isso aqui. É bem mais importante, dá para fazer mais ilustrações sobre isso, para a pessoa entender melhor. Eu vou finalizar o seguinte, o governo não quer que você pare de fumar, o médico não quer que você pare de fumar, os farmacêuticos que põem remédio na farmácia não quer que você pare de fumar, ninguém quer que você pare de fumar. Por quê? Porque cigarro é lucro. O dinheiro queimado fica na mão de alguém. Você dá o dinheiro para o sujeito e queima o cigarro. Você se Aquele queima foi por queimado, dentro. mas ficou na mão de alguém. Você se queima por dentro. É lucro livre. A droga lícita, né? O cigarro é a droga, é o compêndio de droga. Lícita. A droga legalizada. O cigarro? Não, mas nos outros países até essas drogas, vocês vão que é legalizado. Tem gente muito canalha por aí, ué. Por de onde vem a droga? A Colômbia faz droga. E lá, por exemplo, a polícia prende o bandido que usa droga lá? Você não vê falar. É lucro deles, a família, eles vivem disso. O lavrador lá planta essa merda para fazer isso. Ninguém no mundo quer que você deixe de dar dinheiro para ele. O dinheiro é o Deus do homem. O dinheiro é quem abre porta e, na realidade, o dinheiro é mesmo o melhor.
Agora, tudo no mundo tem dois lados. O dinheiro também. É bom o dinheiro porque organizou a sociedade. Você já pensou o tempo que o sujeito fabricava doce? Ele estava fazendo doce de goiaba. Cada taxado ele levava 180 goiabas. Né? E a mulher falou, está dando prejuízo o preço que você está falando. Mistura alguma coisa nesse doce. Eu falei, eu vou misturar. Mas não mistura muito não, eu vou fazer um meia-meio. Meia-meia é um tanto de goiaba e o mesmo tanto de outra coisa. Foi no quintal, tinha umas abóboras maduras, boa, desse tamanho. Ele botou 180 goiabas no tacho e 2 abobronas. E fez o meia-meio, fez metade por metade. Tá justo, não tá? Né? E fez o doce de abóbora misturado com goiaba. Meia-meio. Começou a ter lucro. A abóbora não custava nada. Né? Quer dizer que assim que o senhor resolve o problema, ludibriando o outro. Né? E não é verdade. Eu não tenho interesse nenhum. Também não. Que você larga de fumar, nem tem interesse que o senhor larga de beber, nem tem interesse que não. Porque, na realidade, cada um é um no mundo e cada um tem a sua cruz para carregar. Mas a verdade é a verdade. Quem está fora da verdade perece. A verdade é que fuma por ignorância, sabendo que está fazendo uma coisa contra si mesmo, que pode deixar de ser feito. O indivíduo que tem a força de vontade que esse homem tem aqui, naturalmente vai parar com isso. Bom, Porque a partir de agora está sabendo que é ele que estraga ele. Pegando um ganchinho nessa palavra aí, isso aí chama obediência. Obediência. Aí você já aprendeu que não pode, quer dizer que você passa a ter obediência. E eu achei Deus nessa área de obediência também. Eu já fui fumante, já fui drogado, já fui alcoólatra. O senhor já fez muita coisa. Eu fui. Aí o dia que eu vi que eu estava na ignorância, que me abriram os olhos, eu também fiz igual ao senhor. Parou com a eu coisa. Aprendi, uma coisa que eu não sabia. Parou com a coisa. Aí eu entrei nessa área aí que você falou, obediência. Eu estou sabendo que me faz mal, eu tenho obrigação de apartar. Então. Agora, aí entra aquela coisa que nós viemos fazendo tudo falsamente por aí. Esse moço teve uma ajuda, abriu os olhos dele. Mas está cheio de coitadinha. Aqui em São Joaquim, uma hora dessa, passando pelo maior sofrimento com droga e ninguém faz nada por ele. Eu acredito. Gostaria de falar nisso. Gostaria de falar muito disso. Acredito muito. Concordo? Acredito, já vivi isso e nunca ninguém gritou pra mim. Pois é. Se não tiver uma ajuda, Por se quê? tiver um Porque dá auxílio, interesse para alguém. O grito que o senhor deu agora me abriu mais ainda os olhos, me abriu a mente também. Porque quando eu estava nesse mundo, ninguém gritou para mim isso. Pois é, Igual meu o filho. médico gritou pro senhor. O médico gritou comigo, brigou comigo, eu estou brigando com vocês. Oi. Está vendo a minha atitude? Porque é na raça que tem que fazer a É coisa. lógico que é. É no ego. Oi. A minha propriedade, esse corpo é minha propriedade e eu devo protegê-lo. Cuidar dele. É a propriedade mais sublime que eu tenho. Que eu com ele posso movimentar, posso ir fazer palestra. E eu, habitando esse corpo, eu posso me movimentar, eu posso ter vida animada. Certo? E saudável. Com saúde. E saudável. Aliás, eu até acho que estou sadio. Pelas merdas que eu fiz, devo estar sadio mesmo. Né? Queimar 60 cigarros por dia durante 30 anos. Eu queimei de cigarro, e o senhor já viu fumar droga? Não, o pior não é isso não. Não, o senhor já viu fumar crack? Não, não vi. O que ele faz? O senhor usa a cinza, põe a química em cima e draga aquilo lá. Pois é. As latas que eu usava, tinha vezes que eu usava limpar ela. Vai pro sangue na hora, Ela né? ficava assim, ó, ela ficava emaranhada, de picumã da droga. Já pensou como é que ficava isso dentro de mim? Contar uma coisa para o senhor agora. Presta atenção. Eu estava num lugar aqui na estrada que vai de São Paulo ao Paraná. É a estrada muito grande, que todo mundo usa aquela estrada. Regis do Bittencourt. Não, a de cima, aqui é para Bauru. Terra de Bittencourt tem 3 estradas. A maior dessa, que sai da Rio Pinheiro. Olha lá, eu estou ficando com a cabeça ruim. Washington Luiz. Não, Washington Luiz é outro lado, é pra cá. Gente, é a única que está toda lá na televisão. Entende? Castelo Branco, né? Não, Castelo vai no Paraná. Aquela que vai para Paraná.
O Castelo Branco não, a Regis Bittencourt é de São Paulo e Curitiba, agora aquela de Sorocaba eu não lembro o nome lá. A gente, é melhor que tem lá. Bom, eu estava lá, numa cidade lá, e falaram assim, vamos lá na cidade comprar umas goiabas? Eu falei, vamos. Aí peguei meu carro e fui com a senhora minha e com a senhora que é a nossa, onde eu estava na casa dela. Fomos lá na cidade. Subimos a avenida lá em cima, até foi o lugar que eu vi as maiores jabuticabeira da minha vida. Jabuticabeira com 20 metros de altura, já viu uma? Eu já vi. Lá tem. É? Já vi. 20 metros de altura. Lá tem. Castelo Branco? Aquelas grandonas, jabuticaba no mar. É? Já vi daquelas grandes, sim. É, jabuticabona. 20 metros de altura. Lá tem. Ou latinhas cortadas, porque a turma vai lá e corta para fazer uma casa. E vai daí, lá no centro da cidade, andando numa rua assim, subindo assim a praça, eu estava com aquele cigarro na boca, ele foi queimando, sabe como é que é? Foi queimando e foi ficando aquele toco ali. E eu não prestei atenção. Dentro do carro. Quando eu ia atravessar uma rua, eu parei para olhar para lá e para cá. Quando eu fiz para cá, se eu fiz assim, caiu o topo, entrou aqui no buraco da bodega e foi parar em cima do meu saco. Rapaz de Deus, mas eu fiquei. Eu pulei de lá, tirei a caça no meio da rua, para tocar aquela merda de lá, desgraçado, então me caiu aqui. Todo mundo ficou olhando. Ali. Tá? E o cigarro fez isso comigo. E o sem vergonha aqui, por ignorância, não jogou o cigarro fora. Então, aí meia hora acendi outro. Ainda procurei outro, não sei o que, não sei nada para curar aqui o pé do caralho que se queimou, entendeu? Você já aconteceu isso com alguém? Ó, você falou em acidente, o tio do meu sobrinho, do meu cunhado, estava dormindo, ele costumava dormir fumando. O cigarro caiu da boca dele, pegou na roupa, pegou fogo no colchão, morreu queimado com o cigarro na boca. Mas isso é vai, o cigarro tem feito É. Olha, E agora, só para acabar, para completar essa olha, linha aqui do cigarro, tem um- há 2 meses atrás minha mãe faleceu e ela sempre fumou, o médico sempre falava para não fumar. Agora você falou, ela ficou 2 meses na UTI, com um monte de coisa aqui, sofrendo, que não vou nem contar, você imagina o sofrimento, que for pior, sem ar, sem nada, sofrendo, não falava, não olhava, só mexia com os olhos. Sofreu mesmo do pulmão por causa do cigarro. Tem uma coisa O médico que falou, eu- cigarro. Tem uma coisa que no tempo da ignorância, aí há uns 60 anos atrás, quando eu era neném por aqui, é como falava o Chico Anísio, havia uma conversa do seguinte: Deus e o diabo viviam brigando. Então Deus fez o açúcar para adoçar as coisas, o povo comer e ficar feliz. O diabo azedou o açúcar e fez a cachaça. Não, seu filho da puta. O negócio aqui fez a cachaça. Então, Deus fez um tipo de aparelho para você chupar um ar gostoso, para você te encher o pulmão, para ficar bom, que é esse que tem no hospital, né? Já você, peraí, você ainda trabalha no hospital, vamos fazer um cigarro. Tocou o cigarro no lugar do... Então tudo que Deus fazia, o diabo fazia diferente. Aí Deus fez o Adão, o diabo veio e fez a mulher. Tá? Para complicar a coisa, complicou mesmo. Essa é a brincadeira que falava antigamente. A briga deles foi isso. Então, tudo que prejudica o corpo não é feito por Deus. Não é feito por Deus. E a gente tem que ter a consciência, né, de Você tem saber. que correr feito por Deus. Você tem que procurar saber por que aconteceu. A gente O mesmo passo que você fez para se livrar desse problema da dependência, é talvez o mesmo sistema que você vai fazer para se livrar do cigarro. É uma força de vontade, você vai se libertar É a mesma na coisa. sua própria consciência. Não é difícil, eu não falo, não é difícil. Eu fico com o mesmo sistema de 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Como é que se... Olha Olha aqui, eu era, É só a gente eu ter era força de vontade. fazedor de canecão. Andava de calça arrebentada, bunda rasgada. Fui comprar meu primeiro par de sapato, eu tinha 9 anos, não tinha dinheiro para dar. Porque faltava dinheiro mesmo, viu? Aqui tinha gabiroba, tinha caju, tinha jatobá, tinha tudo também comer por aqui no pasto. Entende? Mas dinheiro e sapato não dá no pasto. Então eu não podia comprar sapato. Entende por quê? Eu era pobre. Aí eu comecei a fazer canecão para ganhar dinheiro. O que eu fiz? Eu usei a minha inteligência. Fiz uma troca. Eu comecei a fazer canecão para a senhora ter
a utilidade da cozinha, e ela começou a me dar um dinheiro, né? Concorda? E daí para frente, eu fui ficando bem de vida. Tive boas casas, tive automóveis, tive muito empregado, fui empreiteiro, fui como dizer, empresário, entendeu? E não teve ser nada, teve gente que recebe negócio de empreendimento, não. Tem essa pessoa que está acontecendo, não. Porque o que está acontecendo aí, gente, o povo é safado. O empreendedor desse, assim, tem que ficar dinheiro emprestado dentro do banco do povo. Tem que pagar juros para ele. Eu não, fiz sozinho. O que eu ganhei para mim. Muito bom. Né? Muito bom. Concorda comigo? Eu não tenho casa porque eu não quero, porque eu com 86 anos eu vou comprar casa aqui para quê? O homem da casa está querendo vender a casa ali com dinheiro que eu posso pagar. O senhor tem direito de comprar ela, em primeiro lugar também. Não, mas para quê? Eu agora mesmo, eu já tenho um túmulo com 2 andares lá, tem um restinho de uma filha minha que morreu, e tem lugar para mim e minha mulher não. Já está bom demais. Eu vou alugando por aí.